já vi clássicos piores do que esse de ontem, clássicos nos quais os dois times não querem jogar. Acho que ontem foi muito mais uma incapacidade do que uma falta de vontade, e chama atenção, né, como o Santos cai quando não consegue dominar o adversário. Muito difícil se o Santos não tiver aquela posse de bola, aquele monte de chegada, como o time se torna previsível, se torna frágil até. E o Corinthians, ok, se defendeu bem e saiu em contragolpes, mas a gente fica esperando, né, o momento em que o Corinthians vai impor o seu jogo contra um adversário. Acho que ontem até teve mais posse de bola ali no segundo tempo, mas me chamou muito a atenção também como o time caiu muito depois das mudanças do Silvinho, né? E esse é um ponto que também me causa interesse depois desse fim de semana, porque houve muitas cobranças aos técnicos aí no país e no mundo para que eles façam 5 substituições o tempo todo, né? E o Diniz fez 2 só, e houve críticas a ele por não fazer mais. O Silvinho fez as dele, e para mim, depois das mudanças, o Corinthians piorou. Então, nem sempre você mudar e trazer os jogadores do banco é sinônimo de melhora, né? Então, inclusive quando você não tem grandes jogadores vindos do banco. Então, fica esse dado aí também. A gente vai falar do Juliano agora, né? Mas acho que nem com o Juliano houve assim um Corinthians muito forte no campo ofensivo. Acho que mais nos contragolpes com o Gustavo Silva, que é a grande arma do Corinthians. Isso chama muita atenção, né? E quando ele sai, o time cai muito de desempenho. Moura. O Gabriel falou aqui dos números do Juliano. Pode falar, Prates, daqui a pouco eu passo para o Juliano. Só antes dos números do Juliano, que estreou ontem pelo Corinthians, desses números que nós vimos do Santos na última semana, o Santos do Diniz nesses últimos jogos, exceto a última semana, era um time que chutava muito e cruzava muito. Na última semana o time chutou pouco e continua cruzando muito, né? Então, assim, acho que nesse momento o Diniz tem uma situação que ele precisa resolver também. É um elenco que tem sérias limitações, e um elenco que tenta repetir algumas coisas que não têm sido tão bem feitas assim, como esse cruzamento, geralmente na intermediária, geralmente um cruzamento para ninguém. E ontem, contra o Corinthians, foi uma equipe de posse de bola muito na intermediária, uma posse de bola lenta, uma posse de bola em que os zagueiros e Giamota e Camacho tocavam na bola muitas vezes e não tinha mais ninguém para receber o passe. Ou era o Madison aberto pela ponta direita e a bola não chegava lá, ou era o Marcos Leonardo enfiado entre Gil e João Vitor e a bola também não chegava para ele. Era o Sanches que ia para um lado e voltava para o outro e não participava do jogo. Era um buraco no meio que o Marcos Guilherme tentava compensar o buraco, mas também não conseguia participar do jogo. Então foi assim, foi um Santos ontem com a bola, mas sem correr nenhum risco, nem de tentar vencer. O jogo ontem na Vila, em nenhum momento o Santos ficou próximo da vitória. Quem se aproximou foi mais o Corinthians. Que teve a estreia desse jogador aqui, tão aguardado pela torcida, Juliano. Atuou praticamente o jogo inteiro, saiu nos segundos finais, a gente nem estava esperando isso. Foi o jogador com mais dribles, o com mais faltas cometidas e o segundo que mais sofreu faltas no jogo. Dos atletas do Corinthians, foi aquele que mais teve a bola no pé, à exceção daqueles de defesa, né? Os jogadores de defesa geralmente são aqueles que mais pegam na bola mesmo. Tirando os jogadores que são zagueiros, laterais e o goleiro, o Juliano do Corinthians foi o atleta que mais pegou na bola. Mas aí também tem um dado. Essa é a análise do jogo inteiro. Teve muita gente que foi substituída ali da frente. O Juliano não, ele ficou até o fim. Então, essa análise fica um pouquinho comprometida também. Mas vale aqui o dado. Juliano jogou ontem como um 10, Gabriel Dodziak? Como um 8, né? Ao lado do Rony. 10. Então, o Corinthians jogou no 4-1-4-1, né? E ele foi um dos caras por dentro, à frente de um primeiro volante. Ele é ao lado do Rony. Eu acho que ele foi bem discreto, viu? Eu vi aí algumas pessoas mais empolgadas do que eu com a atuação do Juliano. Eu acho normal também, não esperava nada muito diferente, mas eu não acho também que o Corinthians melhorou muito porque ele está em campo. Acho que o Corinthians teve alguns lances interessantes com ele em campo, como em outros momentos teve boas atuações com o Camacho em campo, Camacho e Cantillo, né? Camacho lá atrás, Cantillo em campo e Vitinho. Então, assim, acho que ainda é muito cedo para a gente falar que esse é um novo Corinthians, o Corinthians do Juliano. Acho que em breve pode vir a ser, mas acho que ele não teve tanta influência assim no jogo. Claro que os números mostram que dentro do Corinthians ele foi importante, a bola passou bastante no pé dele, natural, mas acho que daí a falar que já é um novo time vai uma distância muito grande. E é importante que ele conseguiu jogar bastante, né?
Então, significa que ele estava bem, significa que não estava cansado, significa que não sentiu nada. Então, vamos ver aí com a maratona dos jogos se ele consegue aguentar esse ritmo, porque acho que vai ser importante.